Amém. A paz do Senhor para a igreja. Amém. Para mim é motivo de muita alegria, uma honra estar aqui com os irmãos, rever amigos, irmãos, servos e servas do Senhor, ao nosso companheiro pastor Joel, a este brilhante ministério que está a minha retaguarda. Louvo a Deus pela vida de cada irmão, de cada obreiro, de cada servo do Senhor, e me sinto bem-aventurado de estar aqui nesta noite com os irmãos para meditarmos na palavra do Senhor e juntos participarmos dessa grande mesa do Senhor, do corpo e do sangue de Jesus. Os irmãos podem tomar assento, por gentileza? Queridos, eu quero, para nós ganharmos tempo, me perdoem o atraso, eu costumo chegar nas igrejas por onde sou convidado às 7 horas para, junto com os irmãos, dobrarmos os joelhos e tirarmos um período de oração. Eu nunca chego mais tarde, porque sou eu que dependo do Senhor, não o Senhor que depende de mim. Então eu sempre procuro chegar cedo, e como a minha vida é pautada na oração, eu não posso fazer diferente, eu tenho que depender desse Deus maravilhoso. Então eu sempre gosto de buscar a Deus em oração juntamente com a igreja. Mas os irmãos me perdoem, meu último paciente era às 17h30 e eu só consegui sair às 19h. Então assim, saí às 19h, fui em casa, tomei um banho, atravessei o mar vermelho, o chuveiro, caí dentro do terno, entrei no carro e vim. Jesus foi tão maravilhoso que eu saí de lá 7h20 e consegui chegar aqui cedo, né? Então Deus é maravilhoso. Quantos glorificam a Deus por isso? Só Jesus faz isso. Queridos, vamos abrir nossas Bíblias no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 7. Eu queria fazer essa leitura com toda a igreja. Vamos ler de forma responsiva. Eu estarei lendo o versículo 2. Os irmãos o seguinte, assim sucessivamente, do segundo versículo até o versículo de número 12, amém? E vai ser o texto da nossa meditação desta noite, aquilo que Deus tem falado ao meu coração. Trago comigo também a saudação da minha esposa, nossa irmã Sumaia. Ela acabou de chegar do Rio de Janeiro. Eu trabalho aqui terça, quinta e sábado, e ela trabalha segunda, quarta e sexta. Então, o dia que eu estou lá embaixo, ela está aqui. O dia que ela está aqui, eu estou lá embaixo. O dia que ela está lá embaixo, eu estou aqui. Então, nós não vivemos da obra, temos nossas profissões, precisamos trabalhar como Paulo pelo pão de cada dia. E eu já dei 2 dias para a igreja, quarta e sexta-feira, nessa função. Então, nos dias que eu trabalho, eu não tenho tempo de descansar. Eu entro às 7 da manhã, saio às 8h30 da noite, nos dias que eu estou em atividade. Mas eu glorifico o Senhor, que o Senhor tem sido o nosso sustento. Glorifico a Deus, que Deus não tem deixado nada faltar. E creio que através das orações da igreja, Deus tem feito infinitamente mais daquilo que temos pedido ou pensado. Então eu agradeço muito a Deus pelas orações. Vamos então à leitura da palavra do Senhor. Todos encontraram? Os que acharam, pode dizer amém. Amém. Glória a Deus. Está aí na tela, né? Temos o privilégio agora de ter essas mídias, temos muito recurso. Vamos, o que diz a palavra do Senhor. E sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram até 20 anos, e lamentava toda a casa de Israel após o Senhor. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converteis ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e vos livrará na mão dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os Astarotes e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: congregai a todo Israel e dizai: e orarei por vós ao Senhor. E
congregaram-se em Mispa e tiraram água e a derramaram perante o Senhor, e jejuaram aquele dia e disseram ali: pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispa. Ouvindo, pois, os filisteus, os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os maiores dos filisteus contra Israel, porque ouvindo os filhos de Israel, temeram por causa dos filisteus. Pelo que disseram aos filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Então tomou Samuel um cordeiro de manhã e sacrificou-o inteiro em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvidos. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando holocaustos, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, e trovejou o Senhor aquele dia com grande trovoada sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E os homens de Israel saíram de Mispa e perseguiram os filisteus e os feriram até a margem de Bet-Ca. Todos juntos? Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou o nome dela e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos repetir? E até aqui nos ajudou ao Senhor. Oh, aleluia! Quantos glorificam a Deus? E se não for a mão do Senhor, nós não estaríamos aqui de pé. Mas pela potente mão do Senhor, a igreja está adorando, glorificando. Você chega a este culto para participar da Santa Ceia do Senhor com uma perspectiva: eu sei no Deus em que eu tenho crido. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus por isso. Queridos, nesta introdução, eu quero lembrar à igreja que quem eram os filisteus. Os filisteus sempre foram na vida de Israel uma pedra de tropeço. Israel sempre pelejou contra os filisteus. Em vários livros da Bíblia Sagrada você vai ver o Senhor usando o povo de Israel para guerrear contra os filisteus, e os filisteus o tempo todo importunando a Israel. Então nós vemos que os filisteus sempre foi um povo que atrapalhou a vida de Israel. Mas nós vemos também que era um povo da antiguidade que vivia na costa leste, na costa sul de Canaã. Era um povo conhecido como o povo do mar. Era uma região conhecida como Filístia. Então nós vemos que eles também eram conhecidos porque eles trabalhavam com metalúrgica, com ferro, e por trabalhar com ferro, eles produziam armas, escudos, lanças, espadas. Então eles tinham um exército poderoso, eles dominavam por conta do seu poderio militar, seu poderio bélico. Então era um povo que Israel temia, eram os filisteus, porque sabiam que lutar contra os filisteus não era uma coisa boa, era difícil, não era uma vitória fácil, era uma dependência total do Senhor. E eu pergunto à igreja: quantos ainda dependem do Senhor? Aleluia! Então, quando você depende de Deus, você não vê o tamanho do inimigo, você não vê as suas condições, as circunstâncias, mas você olha para Jesus. Quando você olha para o Senhor, seus olhos estão fitos no Senhor, você compreende que ainda que ele seja grande, ele vai cair por terra em nome de Jesus. Então nós vemos que esse povo filisteu era uma classe dominante. Diz os estudiosos que eles eram um povo que eles fizeram uma confederação. Levantaram 5 cidades: Gaza, Gate, Asdod, Ascalão e Ecrón. Então eles dominavam sobre 5 cidades. Eram povos terríveis, um povo
ruim, um povo que eles perseguiam Israel. Mas bem, quem era Israel? Uma vez sabendo quem eram os filisteus, dada a hora não podemos adentrar em muitos detalhes, mas quem era o povo de Israel? Quem eram os israelitas? Vamos lá. Os israelitas, em primeiro lugar, diga comigo, era o povo escolhido do Senhor. É o povo escolhido do Senhor. Até aí a gente já pode até colocar um ponto, não precisa falar muita coisa. Ser um escolhido de Deus é toda a diferença, meu irmão, minha irmã. Ser um escolhido de Deus, você não precisa mais de predicado, não precisa mais de sobrenome, só tem que saber que você é um escolhido do Senhor. Mas, pois bem, Israel era a nação escolhida de Deus, o povo escolhido do Senhor, era uma nação forte e poderosa, dominava sobre todos os povos, mas Israel pecou. Sabe por que Israel pecou? Porque Israel começou a achar, pastor Joel, que era eles que eram fortes e se esqueceram do Senhor, viraram as costas para Deus. Às vezes acontece conosco, Deus começa a te exaltar, Deus começa a te abençoar, te prosperar, você começa a esquecer também do Senhor. E começa a achar, não, foi o meu empreendimento, foi a minha visão, foi o meu raciocínio, foi o meu pensamento, foi a minha estratégia, não, eu sou isso, eu aquilo. Não se engane, diga para o seu irmão, não se engane, você só está aí porque Deus te sustentou, não porque você é capaz. E nós vemos que Israel, Deus pega Israel como nação e coloca Israel como cabeça, diz, Deus coloca como cabeça, não por cauda, mas só que a palavra do Senhor que nós lemos aqui, diz que Israel estava atravessando um momento terrível, 20 anos se passavam e Israel só sabia clamar, chorar e lamentar. Por quê? Porque saiu da direção do Senhor. Diga para o seu irmão, não saia da direção de Deus, não se afaste dos propósitos do Senhor, mas siga a orientação de Deus na tua vida. Israel começou a se afastar de Deus. Deus não mudou, Deus queria abençoar, mas agora Deus não podia abençoar por conta da sua palavra. Deus não nega a si mesmo. Se Ele falou, Ele não volta atrás. Ele queria abençoar, mas tem muita gente que é assim, é abençoada, Deus prospera, Deus multiplica, Deus honra, Deus levanta e Ele esquece de onde saiu. Aí Deus também faz o quê? Enquanto me honrares, também eu vos honrarei. Quantos nesta noite querem continuar honrando ao Senhor? Enquanto eu honro ao meu Deus, eu serei honrado dele. Israel se esqueceu do Senhor. Pois bem, passaram 20 anos. Aí o que é que acontece? Os filisteus, a pedra de tropeço, lembra disso? Fala para o teu irmão novamente, pedra de tropeço. Vem os filisteus de novo, olha ele aí, fala pro teu irmão, olha o filisteu aí, querido, fica ligado no Senhor, o filisteu continua, espírito não morre, espírito continua, morre a pessoa, ele sai de um, entra no outro, né, presbítero Valdemar? Amém? Então toma cuidado, o espírito dos filisteus continua rondando por aí, e você tem que estar ligado, você tem que estar atento. E nós vemos o que acontece aqui. Israel começa a se esquecer do Senhor. E vai tocando a vida, vai tocando a vida. Hoje não posso no culto, amanhã também não. No domingo eu vou, pastor, não vim na escola, mas à noite eu estou aí, em nome de Deus. E vai se esquecendo do Senhor, vai tocando a vida. E vai tocando os negócios, e vai fazendo as coisas. Olha, eu teria tempo suficiente para dizer que eu não poderia estar aqui nesta noite, mas eu preferi servir o meu Senhor do que ficar escravo daquilo que eu não tenho necessidade. Enquanto você for fiel a Deus, o Senhor será fiel a você. Observe, querido, que Israel se esqueceu e deixou, e largou. Sabe o que acontece? Vem os filisteus, vencem Israel, pior, tomam a arca da aliança. O que significa, igreja, a arca da aliança? O que significa, obreiros? A presença de Deus. Fala para o teu irmão, não deixa nada arrancar a presença de Deus da tua vida. Enquanto você for cheio da presença do Senhor, Deus vai te abençoar. Obreiros da casa do Senhor, enquanto nós formos cheios de Deus, vamos ser uma bênção.
Mas a hora que o Espírito de Deus sair como Sansão, pensa que já não é mais. Mas nesta noite, nós estamos diante dos servos e servas do Senhor, que não vão deixar nada arrancar aquilo que nós temos de mais precioso, é o Espírito Santo. Guarda o que tem, Espírito, guarda o Espírito Santo. Não deixa o filisteu, o incircunciso, aquele homem te tirar da presença do Senhor. Não há problema, o que é que Paulo escreve aos Romanos? Que nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não é fome, não é espada, não é nudez, não é problema, não é nada. Ele te perturbou de dia, mas à noite você está glorificando a Deus. Quando você voltar lá amanhã, o Senhor vai tirar ele de lá. Aleluia. Então observe, querido, que Israel deixou os filisteus invadirem, serem vencidos pelos filisteus, e agora os filisteus levam a arca, tira a presença de Deus. Sabe o que acontece? Vai a arca lá para a terra dos filisteus, lá tem os deuses deles, porque eles adoravam a vários deuses, mas tinha um deus especial que os filisteus gostavam, veneravam, era Dagon. Mas bota a arca de Deus junto da casa de Dagon, só que eles vão dormir, a presença de Deus é maior do que Dagon. Quando chega de manhã, Dagon está com a cara no chão, pum! Porque Deus não dá sua glória a outro, Deus não aceita a concorrência, Ele é o único Senhor. Antes que houvesse dia, eu sou. Aleluia! Eu sou, não há outro, eu sou. É o único, é verdadeiro, é santo, é poderoso, aleluia! Não tem outro. Fora de mim não há Salvador, não tem outro, igreja. Só tem o Senhor, vai correr para onde? Só tem Ele. Cadê Maomé? Cadê Buda? Cadê os outros que passaram por aí? Ninguém ressuscitou. Mas Jesus Cristo morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Hoje vive e reina para sempre. Aleluia. Ele é Deus. Ele é Deus. Não tem outro. Só que o que acontece? Israel agora perde a arca, perde a presença de Deus. Aí vai a arca lá para os filisteus, começa a doença, começa o problema. Os filisteus falam: eu não quero isso aqui não. É igual Jonas quando entrou no navio. Começou a trazer problema para a tripulação, perdeu um monte de coisa, perdeu os alimentos, perdeu tudo. Aí jogaram a sorte, caiu Jonas. O que tu está fazendo aí, dormente? Clama o teu Deus aí. Faz alguma coisa. Só Deus vai nos tirar desse problema. Até o ímpio, quando a coisa aperta, ele corre para a igreja. Ele não vem no culto, ele não aceita Jesus, mas quando a coisa aperta, ele entra com ele: pastor, olha por mim, pastor. E graças a Deus que o pastor ora. E a nossa obrigação é orar, interceder, clamar por eles. Porque o dia que eles conhecerem ao Senhor, um dia conhecerão a verdade vos libertará. Então a nossa obrigação é orar. Amém, querido? Ora. Jesus salva, porque um dia Jesus me alcançou e te alcançou. Lá no pecado, nas drogas, na prostituição, Deus nos arrancou com mão forte e nos colocou aqui para adorar Ele. Então tenha misericórdia dos pecadores. Amém? Ame os pecadores, não o pecado, mas os pecadores ame. Então, a arca estava lá nos filisteus. Os filisteus começaram a ter problema. O que eles fizeram? Vamos devolver a arca. Vamos nos livrar dessa arca. Tira essa arca daí. Foi igual Jonas. Joga Jonas no mar. Aí o vento para, a tempestade acalma. O que eles queriam era ter paz. Aí pegaram a arca, botaram lá na casa de Abinadab. Na casa de Abinadab ficou 20 anos, pastor. Nada aconteceu. Isso que é o pior. Tem crente que está tanto tempo na igreja, não acontece nada. A vida é uma mesmice. Deus não faz nada, não acontece nada. A culpa é de Deus, igreja. A culpa foi de Abinadab. Eleazar não estava lá cuidando da arca? Mas tem gente que cuida das coisas de Deus assim como qualquer coisa. Não tem compromisso, não tem tempo, não tem hora, faz de qualquer maneira, pede: eu vou fazer, já fiz o meu melhor. Se quiser isso aí, minha oferta é essa. Deus não quer migalha, Deus não quer sobra, Deus não está precisando disso. Deus está precisando da oferta da viúva. Eu tudo, eu vou dar tudo, eu vou dar o meu tempo, eu vou dar os meus recursos, eu vou dar a minha vida, porque Ele morreu por mim na cruz do Calvário. Então eu vou dar o meu melhor. Não é o pior.
Se for o pior, quarta. Não dá não, filho. Guarda que Deus não está precisando, ele é dono da prata, é o dono do ouro, ele não está precisando do que é meu, nem está precisando do que é seu, porque antes ele nos dá. Amém, querido? E eu oferto com alegria. Se está pesado, não oferta, não guarda contigo, querido. Amém? Então, eles estavam nesta condição, sofrendo 20 anos de lamúria, de lamentação, de problema. Mas chegou uma hora que a coisa mudou. Diga para você, irmão, hoje Deus vai mudar a tua história. Hoje Deus vai mudar a tua história, querido. Hoje Deus vai mudar a história. Sabe o que Deus faz? Deus levanta Samuel. Repita comigo. Deus levanta Samuel. Com 3 ofícios. Acabou a introdução, agora vai esquentar. 3 ofícios. Primeiro ofício, repita comigo, profeta. Segundo ofício, sacerdote. Terceiro ofício, juiz. Aí a coisa esquentou. Como é que acontece com Samuel? Samuel é colocado lá no círculo de oração para crescer. Foi isso, igreja? Deus pega Samuel e coloca, não, aqui tem um santo, aqui tem outro santo, aqui tem outro santo. Você vai ficar aqui para aprender com eles. Foi isso que Deus fez? Onde que Samuel foi criado, e onde que Samuel cresceu, e onde que Samuel estava inserido? Qual era a situação? Vamos refrescar a memória rapidinho, que a hora está voando. Qual era? Na casa de Eli, sacerdote fora da direção de Deus. Os filhos de Eli, a Bíblia diz que era filho de Belial. Olha o cenário, olha a circunstância onde está crescendo Samuel. Só que Samuel não olha para lá, não olha para cá, não olha para trás. Samuel olha para Jesus, olha para o Senhor, olha para o Todo-Poderoso. Você está olhando para quem, querido? Você está reclamando de quê? Pastor, você não sabe o que está acontecendo na igreja. E Deus não sabe? Hein? Samuel cresceu neste ambiente duro, inóspito, um ambiente terrível, pastor. Eu falei, Senhor, tem misericórdia, crescer num ambiente desse, vendo tudo errado. Mas diz a palavra de Deus que Samuel crescia, se robustecia, e ele crescia na graça para com Deus e para com os homens. Não é o meio que faz o homem, mas o homem que faz o meio. Essa história de dizer que, olha, a ocasião faz o ladrão, mentira. Porque o ladrão é ladrão. Porque quem é correto tem caráter, tem personalidade. Você pode deixar uma carteira cheia de dinheiro aqui, ele vai olhar, ele vai pegar, vai guardar, vai procurar o dono. Agora quem pega e mexe, já é ladrão. Não é ocasião, não. Quem é honesto é honesto. José estava na casa de Potifar, veio a mulher seduzir e falou, não, eu sou fiel ao meu senhor, o meu patrão. Não, agarrou ele e falou, vou embora. Podia ficar, porque a Bíblia diz que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mas ele não deu ouvido à carne, ele deu ouvido à voz do Senhor. Ele tinha intimidade com Deus. Quem tem intimidade com o Senhor, querido, não dá ouvido para a carne. Quem tem intimidade com Deus, dá ouvido para o meu Senhor. E meu Senhor, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Fala, Senhor. Ele falava, os filhos de Eli falavam o dia todo. Falava um monte de besteira. Tem gente falando besteira por aí. Mas só que Samuel não ouvia besteira. Samuel só ouvia a voz do Senhor. Eu quero ouvir a voz. Quantos querem ouvir a voz do Senhor nessa noite? Eu quero ouvir a voz do meu Senhor. Eu não quero ouvir a voz de ninguém. Porque vai me contaminar. Mas se eu ouvir a voz do Senhor, vou receber unção, vou receber graça, vou receber milagre, vou receber resposta. Eu estou orando, eu estou aguardando. Fala, Senhor, que teu servo ouve. Amém, igreja? Pois bem, 3 ofícios. Primeiro ofício, profeta. Qual era o ofício do profeta, igreja? Por que Deus criou o profeta? Observe que na época de Samuel,
já havia aquela... Lembro que é só percorrer a história. Vamos buscar a história. A história, porque nossa fé, ela não é por expectativa, nossa fé é fundada em fatos históricos. Jesus, quando veio ao mundo, ele mudou o calendário do Ocidente, ele mudou a história, então está registrado na história. Estamos estudando Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva tem uma história por detrás, os pais da igreja, tudo que aconteceu até que a igreja chegasse ao nosso século, chamado o cristianismo do século 20 e 21. O que aconteceu antes? Teve a reforma, contra-reforma, tiveram os pais da igreja, começaram lá nos apóstolos, eram discípulos, virou apóstolo, aí depois dos apóstolos eles foram morrendo, aí vieram os pais da igreja, que eram discípulos dos apóstolos, e aí foi crescendo o movimento, e você conhece a história, não dá tempo de falar da história, mas você sabe que foram fatos fundamentados, que existem registro, nada está ao ar, não é nada uma fé que você é assim, claudicante, não, eu creio que o elefante branco vai voar, não, eu creio que Jesus morreu, mas ressuscitou, tem prova, tem ciência confirmando, tem uma história registrada. E aí o que acontece? Nós vemos que o profeta foi criado. Lembre que nós viemos do tempo de juiz, cada um fazia o que queria. O que acontece agora? Deus levanta Samuel para ser profeta, sacerdote e juiz, para direcionar o povo, encaminhando o povo para um governo teocrático, para Deus voltar a dirigir aquele povo na pessoa de um rei. Só que eles não queriam rei, pastor Joel, como Deus tinha definido. Às vezes Deus define uma coisa, mas nós queremos outra. Eles queriam um rei. Por que eles queriam um rei? Porque as nações vizinhas tinham reis. Eles começaram, que bonitinho, tem rei, olha como é bom, tem um rei, tem um representante, mas só que Deus não queria rei, Deus queria colocar um rei, mas estava falando de uma profecia messiânica, o rei Jesus, não uma profecia para aqueles dias, mas eles não entendem, tem coisas que Deus fala que não é para agora, é lá para frente, só que a gente quer agora, fast food, tem que ser hoje, Deus falou hoje, pastor, Deus tem que sair ali no estacionamento acontecer, não vai acontecer. Vai acontecer no tempo e na hora de Deus. Amém, igreja? E aí eles queriam um rei. O que Deus faz? Deus dá o rei e deu Saul, não foi? Deu na ira, diz Oséias, capítulo 10, e Deus dei na minha ira e tu tirei do meu furor. Não era da vontade de Deus? Da vontade de Deus foi Davi, que Deus preparou um homem segundo o seu coração. Não é um homem perfeito, porque aqui ninguém é perfeito, mas é um homem que na hora que Deus falava, ele se arrependia. Sabe qual é a diferença do homem perfeito? Não é aquele que faz tudo certinho, mas aquele que quando erra, ele para, reconhece o erro, se humilha na presença do Todo-Poderoso e Deus restaura, Deus restaura, Deus restaura, aleluia. Essa é a diferença. Seguindo adiante, então o profeta foi levantado para quê? Para dirigir o rei e dirigir o governo. E qual era o ofício do profeta? O profeta chegava e denunciava o pecado. Estreitou. Profeta levantado por Deus, quando chegava lá diante do rei, denunciava o pecado, apontava o pecado, porque pecado não se encobre, não se esconde, não se abafa, não leva lá para trás e fica quietinho, mas tem que reconhecer. Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia, mas aquele que encobre nunca prosperará. Então o ofício do profeta não era um ofício agradável, ele tinha que apontar o pecado, ele tinha que denunciar o pecado, e não é fácil, vocês não sabem no dia de hoje, ser profeta não é fácil, você falar com um pequeno é fácil, se conserta, Deus está te vendo, agora falar com um grande, como se aponta para um grande, se aponta para um grande, você perde o dedo, então é difícil de se apontar para um grande, mas tem um que é maior do que aquele que você pensa que é grande, tem um que é muito maior, amém? E esse mandava os profetas, chegava na casa do rei, olha, ó rei, isso e isso. E o rei, com todo o poder, o rei se tremia, porque era profeta. Diga para você, irmão, cuidado com o profeta, cuidado com o profeta, porque profeta, quando abre a boca aqui, não adianta você querer papar, calar, fala baixo, não fala não. Olha, eu vou tomar uma posição. Profeta, quando fala, rasga o céu e pega. Amém? Então, ele, no versículo que nós lemos aqui, nós vemos o ofício do profeta, versículo 3, você pode botar na tela para os irmãos acompanharem. Vocês vão ver lá, olha o profeta aqui diante do povo, vira para o povo e fala para o povo, olha,
Vocês querem servir a Deus de verdade? Larga o pecado. Olha aí a lista, vai para a tela lá, olha para mim, olha para a tela. Olha a lista de pecado. Tinha astarote, estava queimando incenso, estava fazendo tudo nos bosques escondido, mas Deus está vendo. Diga o teu irmão, Deus está te vendo. Aí eu quero servir a Deus hoje, estou na ceia, amanhã estou aonde? Continua na presença de Deus, querido. Continua na presença do Senhor. Não pode ser de um jeito ou de outro jeito também. Não pode ter dupla personalidade. Tá no terno, tá elegante, tá bonito, tá sorridente, mas quando tira a roupa, bota a bermuda, sai por aí fazendo o quê? Deus está te vendo. Aí, Samuel, como profeta, vai lá e denuncia, aponta o pecado, pastor, já apontou mesmo. Foi direto na ferida. Como eles viram que já tinha 20 anos, não tinha solução, eles entenderam melhor se consertar. E Deus, quando usa o profeta, irmão, remédio. Quantos já tomaram remédio aqui? Eu sou profissional da área de saúde, eu passo muito prescrevo, muito antibiótico, anti-inflamatório, analgésico, muito remédio. O que o remédio faz com você? Toma remédio. Quando volta, olha, Deus no céu, que mão ungida. Foi um remédio, que não foi minha mão, não. Amém? Foi um remédio. Remédio cura. Diga para o seu irmão, remédio cura. Quando o profeta ele aponta o pecado, é para tirar, extrair o pecado, para o povo sarar. Para o povo sarar. O que diz lá na 2 das Crônicas, capítulo 7, versículo 14? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e converter dos maus caminhos, eu ouvirei do céu, sararei a sua terra. Quantos querem ser sarados nessa noite? Amém? O profeta não está me envergonhando. Hoje, pastor, é muito milindre. Não pode falar, pastor? Não pode falar, pastor? Quem não pode, meu irmão? Fecha a Bíblia e vai para casa. Agora, se tu quer remédio e sair são, curado, cheio de fé, transformado no poder do sangue de Jesus, tu vai sair daqui cheio do Espírito Santo. Tomou o remédio, sai curado. O que o apóstolo João diz na sua carta? Se dizemos que não pecamos, somos o quê? Mentirosos. Quem não peca? Quem não fala? Quem não erra? Hein? Então como é que eu não vou tomar remédio? Eu preciso, quantos precisam de remédio nessa noite? Eu preciso de remédio. Porque o que eu estou falando é que eu sou o primeiro a ouvir a minha mensagem. Então estou tomando remédio junto com você nessa noite, querido. Louvado seja Deus. Muito obrigado, Senhor, por causa desse remédio que cura a minha alma, que cura as minhas entranhas. Aí nós vimos que o profeta, além da cura, o profeta traz o povo para quê? Curado para a presença de Deus. Amém? Versículo 4. Bota aí o versículo 4. O que acontece com o povo agora? O povo agora está na presença de Deus. Olha, quantos querem ir para a presença de Deus? Toma remédio, está no pecado, mas toma remédio, é curado, vem para a presença do Senhor. Aí o povo vem para a presença de Deus. Aí vem o segundo ofício. Qual o segundo ofício? Sacerdote. Terceiro, juiz. Vamos falar de juiz primeiro. Agora vem Samuel, manda reunir o povo. Versículo de número 5 e número 6. Reúne o povo todo. Bota aí na tela, querido, para os irmãos acompanharem. Vem Samuel junto o povo como juiz, para julgar a causa. Porque o juiz, ele não só livrava o povo, mas no tempo de paz ele julgava as causas, ele socorria os aflitos, os necessitados, ele mantinha a ordem social dentro de Israel. O juiz não era só para julgar lá, vou tirar das mãos do povo. Não. Deus usava o juiz para arrancar das garras do inimigo. Só que nos tempos de paz o juiz era que coordenava a vida na comunidade. Amém, queridos? Samuel começou a botar ordem na casa de Israel. Agora Israel estava se entendendo um com o outro. Aí começou a se unir, já viu? Tem crente que não se une de jeito nenhum. Ele senta lá, o outro senta cá. Ele senta naquela galeria, o outro senta na outra aqui. Para não cruzar. Não pode encostar, dá choque. Mas nessa noite Deus quer te unir, Deus quer te ajudar, Deus quer te colocar agarradinho um no outro. E Samuel, como juiz, agarrou o povo.
começou a ficar unido. No versículo de número 6, nós vemos que até os filisteus começaram a ficar preocupados. Sabe por quê? Eles estão se unindo. E esse povo, quando se une, é terrível. Sabe por quê? Ele se une, Deus se manifesta. Oh, aleluia! Quando ele se reúne, Deus se manifesta. Amém, igreja? Então, para concluir, nós vemos que Samuel também foi sacerdote. Samuel agora pega, já havia feito o conserto, já haviam reconhecido o erro, já estavam agora, em vez de se conflitando, porque povo de Deus é assim, né? Qualquer coisa arranha, qualquer coisa vira o bico, qualquer coisa não quer vir na igreja, qualquer coisa não olha para a cara do irmão, mas o ímpio pisa, o ímpio humilha, o ímpio faz, esfrega ele, e ele não fala nada, é um cordeirinho, mas na igreja tocou. Ai, pastor, você me tocou, ah, você fez isso, por que você está fazendo isso com o teu irmão? Aleluia! Jesus olhou para esse povo e falou, sabe o quê? Foram perguntar a Jesus, às vezes eu tenho que perdoar 7 vezes, Senhor. Eu falei, não, vou te ajudar. Diga para o teu irmão, Jesus vai te ajudar. 7 vezes 7. Sabe por quê? Se você não aguenta 7, você vai ter que depender. Quantos querem depender do Senhor? Na dependência do Senhor, você multiplica 7 vezes 7. Mas na carne não aguenta 7. Mas no espírito, pastor, é 7 vezes 7, é uma bênção. Ele pisa, você não sente, você glorifica a Deus. Ele vai te dar uma pernada, te ajuda ele de novo. É uma maravilha, porque está cheio do espírito. Retribui o mal com o bem. Quanto mais a gente atrapalha, mais se abençoa ele. Daqui a pouco ele está cheio de brasa, né? Sobre a cabeça. Ai, meu Deus, o irmão só me ajuda. Eu só atrapalho, só me ajuda, eu só atrapalho. Senhor, me perdoa, agora eu vou abençoar ele também. Amém? Aí o sacerdote agora vai e sacrifica para concluir. Versículo de número 10. Depois do povo unido, veio o sacerdote. Oração. Repita comigo. Oração. Oração. Sacrifício. Sacrifício. Intercessão. Intercessão. Aí nós estamos falando de uma linguagem própria de servo de Deus. Pagar o preço. Aleluia! Amém, igreja? Pagar o preço. Samuel, como sacerdote, pagou o preço. Foi para a presença do Senhor, sacrificou, colocou diante do altar e intercedeu pelo povo. Ficou lá de joelho pelo povo. O povo não merecia, mas ele estava lá pagando o preço. Quantos querem pagar o preço nessa noite? Pague o preço, querido. Tem um preço a pagar. Pastor, não precisa mais não. Tem um preço a pagar. A obra de Deus é feita com zelo, com capricho. Tem um preço, querido. Vamos nos colocar de pé, irmão. Nós vamos essa semana. O problema é que as pessoas não querem pagar o preço. Quer ser diácono, não quer pagar o preço. Quer ir para a portaria, não quer pagar o preço. Quer vir para o centro de oração, mas não quer pagar o preço. Quer ser presbítero, não quer pagar o preço. Quer ser pastor, não quer pagar o preço. Mas nessa noite, Deus está te chamando para pagar o preço. E Samuel pagou o preço. Só que a Bíblia diz no último versículo, versículo 10, que Samuel estava sacrificando. Para terminar, fala para o teu irmão, não mexe com quem está sacrificando. Não mexe com o profeta. Não mexe com o juiz. Ele estava lá sacrificando. Viu os inimigos. Olha o texto. Olha o que está no texto. Não olha para mim não. Olha para o texto. Viu os inimigos. Vamos pegar ele, pô. Vamos surpreender ele. Ele está sacrificando. Não largou sacrifício. Não parou de pagar preço. Continuou sacrificando. E veio os inimigos. Veio os filhos. Agora nós vamos destruir ele. E Samuel está sacrificando. E o povo, olha Samuel. Fique tranquilo. Eu estou ocupado. Eu estou ocupado. Eu estou ocupado, estou sacrificando. Daqui a pouco eles dizem, agora, vou dar um pouco. Deus começa a fazer trovoada. Deus começa a desbaratar os filisteus. Deus começa a derrotar os filisteus. E Samuel está sacrificando. Enquanto você está ocupado com as coisas de Deus, Deus está cuidando da tua casa. Deus está cuidando da tua família. Deus está cuidando dos teus negócios. Deus está cuidando do teu ministério. Deus está cuidando da tua vida. Deus está cuidando do teu filho. Continua sacrificando. Paga o preço. Vai pagando o preço, querido. E Deus vai te honrar. Em nome de Jesus. O céu não
contra pecado, fadiga, tristeza, nem dor, não há coração quebrantado, os planos são cheios de amor, as nuvens da vida terrestre não podem agora ofuscar no reino de gozo, não é de qualquer maneira. Preparar e eu caminho da cidade. Feche teus olhos, coloca tua mão sobre o teu coração. Aleluia, Jesus. Oh, Deus. Poderoso poder. Aleluia, Jesus. O instrumento pode continuar bem baixinho. Feche os teus olhos. Coloca a tua mão sobre o teu coração. Na noite de Santa Ceia, a palavra foi de encontro à tua alma. Porque nos esquadrinha ele vai até divisão de alma e espírito. Curva a tua cabeça, aleluia. Pastor Luciano, pega o microfone ali, pastor, e ora sobre a vida de cada um de nós, sobre a igreja, para que o Senhor nos prepare para este momento tão sublime, tão importante, momento, aleluia, de máxima comunhão com Deus a quem nós servimos. Feche os teus olhos e oremos. Pode orar, pastor. Aleluia, Jesus. Glória. Agradecemos pela manifestação do Espírito. Ó Deus, continue falando em nossos corações. Continue, ó Deus, exortando os nossos corações a cada dia, a cada momento. Te agradecemos, ó Pai. Fica conosco e abençoa tudo, ó Pai, que ainda vai ser feito neste momento. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Jovens e adolescentes permaneçam em pé. A igreja